Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e especialmente comentar para ativar esse fórum de discussão e de debate aqui. Você confere agora o primeiro episódio dessa minha nova série, que vai contar um pouco sobre os 4 anos da era Tite até aqui. Tite assume a seleção brasileira em junho de 2016, mas o primeiro jogo do Brasil sob comando dele acontece no dia 1º de setembro daquele mesmo ano de 2016. O Tite assume a seleção depois de ter passado excelentes momentos no Corinthians, inicialmente lá em 2011 e 2012, depois em 2015, onde a equipe evoluiu muito do ponto de vista ofensivo, né? O Corinthians apresentava uma produção ofensiva interessantíssima, com o moderníssimo, à época, 4-1-4-1 implementado pelo Tite, até então um sistema de jogo pouco utilizado no Brasil, com meio-campistas absolutamente inteligentes, com um meio-campista jogando pelo lado e flutuando por dentro, uma coisa nova que ele trouxe, com um ponta que jogava como um segundo atacante nas ações de ataque, tinha liberdade total para flutuar no campo, no caso Malcom, o ponta, e Jadson, esse meia, com um volante de infiltração que participava de todas as jogadas no campo de ataque, que era o Elias, estava em todos os lugares do campo, com um atacante versátil, que era o Wagner Love, com um meia cerebral para pensar o início das jogadas, que era o Renato Augusto. Um time realmente que dava prazer de ver jogar, e era o recordista, na sua época, né, foi o recordista dos pontos, né, no metodologia de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, foi superado apenas pelo Flamengo do Jorge Jesus ano passado. Então o Tite assume, e nesse primeiro vídeo você vai conferir um pouco, rapidamente, porque vai ter um vídeo detalhando cada uma delas, as 3 grandes fases da era Tite até aqui. A primeira delas foi a fase das eliminatórias. Vamos falar um pouquinho sobre o Tite, a seleção do Tite nas eliminatórias. Quais foram os padrões táticos, quais foram as novidades que o Tite introduziu na seleção naquele momento, quais foram os grandes méritos e o que levou a seleção brasileira não só a grandes resultados que tiraram a seleção do sufoco, que era aquele 6º lugar que nós estávamos com o Dunga, e levaram a seleção à Copa do Mundo, mas também do desempenho de um povo brasileiro que voltava a se identificar com a seleção, de um povo brasileiro que voltava a ir ao estádio com prazer para assistir a seleção. Vocês vão ver como a média de público das eliminatórias nos Jogos do Brasil subiu com o Tite, e mesmo com a boa vontade da imprensa, né, que há muito já não tinha essa boa vontade com a seleção brasileira, esse falar bem, né, desde que o Filipão tinha assumido, ou melhor, desde o 7-1, né, de 2014, porque até antes havia uma boa vontade com o Filipão, Copa das Confederações, mas depois do 7-1 a imprensa caía em cima da seleção, o Dunga não teve muita paz para trabalhar, mas a boa vontade da imprensa voltou. Então foram os anos dourados do Tite, 2016 e 2017. A segunda fase da era Tite é marcada por um evento imponderável, como ele gosta dessa palavra também. A lesão do Renato Augusto nos preparativos para a Copa do Mundo de 2018. Esse evento, a lesão do Renato Augusto, e não só a lesão, né, mas a dificuldade desse jogador em se recuperar, desmontou a estrutura tática que o Tite havia implementado nesses 2 anos de eliminatórias. E a partir dali ele tentou buscar novas soluções, novos jogadores para fazer esse tipo de função. E nós passamos por um segundo momento da era Tite, que foi um momento de instabilidades e incertezas, que foi o momento que nos conduziu do início de 2018, todo aquele preparativo para a Copa, passando a Copa do Mundo e foi até a Copa América, até ali o início de 2019. Foi um momento um pouco turbulento da seleção brasileira, né? Um momento de incertezas, uma Copa do Mundo em que o Brasil jogou menos do que tinha jogado nas eliminatórias, acho que fez alguns jogos bons, por exemplo, contra o México, acho que o Brasil jogou bem, o segundo tempo contra a Bélgica, o Brasil jogou muito bem, mas no geral, na média, a Copa ficou talvez um pouco abaixo da expectativa criada pela própria capacidade que a seleção demonstrou durante as eliminatórias. E o terceiro período é o período da Copa América em diante, do meio do ano passado até aqui, que é um período de queda na credibilidade do próprio Tite, o que é interessante, porque o Brasil venceu a Copa América, mas a imagem do Tite ela está piorando, né? Depois da Copa do Mundo houve uma certa unanimidade
de que o Tite deveria ser mantido como técnico da seleção brasileira, mas mesmo depois de vencer a Copa América, o Tite foi muito contestado, e foi mais contestado ainda depois que os resultados dos amistosos pós-Copa América apareceram e foram muito ruins. O desempenho foi horrível e os resultados não poderiam ter acontecido. Isso faz com que o Tite hoje seja muito contestado pela população, apesar de eu, na minha visão, do Tite ter muitos méritos à frente da seleção, e acho que ainda pode comandar pode nos levar a um futuro muito dourado, como foram aqueles primeiros anos. E falta talvez um encaixe, a gente vai comentar um pouco sobre isso também. Mas essa é a terceira fase, a fase de contestação. Então, o Tite iniciou com o brilho, né, uma fase de explosão de confiança, depois passou por uma fase de incertezas e instabilidade, e hoje ele vive uma fase de grande contestação do público. Não perca a série para conferir mais detalhes sobre cada uma dessas fases. Vamos falar um pouco sobre tática, um pouco sobre análise tática do que mudou de cada fase entre elas, um pouco dos números da seleção brasileira, marcada muito pela solidez defensiva e pela construção de jogo calcada na posse de bola. E, é claro, deixe seus comentários falando o que você achou desse primeiro vídeo e outros temas que você queira ver nessa série sobre os 4 primeiros anos da era Tite. Forte abraço!